Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Vamos a mais uma pré-aula da nossa EBD, dando prosseguimento ao primeiro trimestre de 2025 da lição dos adultos. E o tema da revista, Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. O comentarista das lições neste primeiro trimestre é o pastor Ezequias Soares. E a lição que iremos abordar é a lição de número 4, que tem a sua data para ser ministrada o dia 26 de janeiro de 2025. O tema da lição, Deus é triuno. Texto áureo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme está escrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 19. Verdade prática. Desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. Leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 17, e capítulo 28, versículos 19 e 20. Introdução. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos. E mesmo sem conhecer esta terminologia, ou seja, a palavra trindade, os cristãos do período apostólico, lá do primeiro século, já reconheciam esta verdade. E que verdade é esta? A verdade de que há um único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos agora adentrar os tópicos com os seus subtópicos e fazer um resumo bem claro, bem objetivo do tema que está sendo proposto. Primeiro tópico, como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade. Primeiro subtópico, a Trindade e o monoteísmo judaico-cristão. Primeiramente, precisamos entender o que significa monoteísmo. Monoteísmo é a crença em um Deus, ao contrário do politeísmo, que defende a crença em muitos deuses. Vamos ver nesse primeiro subtópico que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. E para isto, o comentarista pastor Ezequias Soares enfatiza que as Escrituras ensinam que o Deus de Israel, revelado nas Escrituras dos judeus, ou seja, do Antigo Testamento, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Veja como o Antigo Testamento revela o Deus de Israel, o nosso Deus. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Esse mesmo Deus que é revelado nas Escrituras dos judeus, que é o Antigo Testamento, como sendo o único Senhor, é o mesmo Deus do Novo Testamento. Veja que está escrito em Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 32. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E como já dissemos, cremos em um único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa definição de Trindade nos leva à letra A desse primeiro subtópico, que diz que cada uma das três pessoas é chamada Deus. A mesma Bíblia que ensina a haver um só Deus e que Deus é um só, ensina também que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O nome Deus se aplica tanto ao Pai sozinho, quanto ao Filho sozinho, quanto ao Espírito Santo sozinho. Vamos ver isso? Quanto ao Pai, podemos ver isso, esta verdade, em Filipenses, capítulo 2, versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Da mesma forma, o nome Deus é aplicado ao Filho sozinho. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Vemos ainda em Hebreus capítulo 1, versículo 9, com respeito à aplicação na Bíblia da palavra Deus ao Filho sozinho. Veja o que diz: amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Mas vemos também o nome Deus sendo aplicado ao Espírito Santo sozinho, conforme podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Portanto, o nome Deus está aqui sendo aplicado ao Espírito Santo, porque Ananias não estava mentindo ao homem, mas estava mentindo a Deus, estava mentindo ao Espírito Santo. Observamos então, na letra A desse primeiro subtópico, que cada uma das três pessoas que pertence à Trindade é chamada Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E que o nome Deus se aplica ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho. Agora vamos ver na letra B que cada uma das três pessoas é cada Senhor. Isso também ocorre com o tetragrama, as quatro consoantes do nome divino Yahvé, Senhor, pois aplica-se ao Pai, o nome Senhor aplica-se ao Pai sozinho, conforme podemos ver no Salmo 110, versículo 1, também aplica-se ao Filho sozinho, conforme podemos ver em Isaías capítulo 40, versículo 3, e no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 3, versículo 3, e ao Espírito Santo sozinho, conforme podemos ver em Ezequiel 8, de 1 a 3. Então, como vimos na letra A, que o nome Deus, ele aplica-se ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho, podemos também ver na letra B que o nome Senhor também se aplica ao Pai sozinho, ao Filho sozinho e ao Espírito Santo sozinho. No entanto, aplica-se à Trindade, conforme já vimos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, e podemos também conferir em Salmos 83, versículo 18. Essa doutrina, a doutrina da Trindade, o Deus triuno, é uma doutrina muito profunda e requer fé. E é por isso que a Bíblia nos diz, e está registrado na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que devemos andar por fé e não por vista. Vamos agora à letra C desse primeiro subtópico, que afirma que o monoteísmo bíblico não contradiz a Trindade. Já falamos sobre Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Essa é a confissão de fé no judaísmo. Agora, traz algo muito profundo, muito forte. A palavra hebraica, traduzida como único, indica uma unidade composta. Esta palavra é a mesma encontrada em Gênesis capítulo 2, versículo 24, quando faz menção ao marido e à mulher, que ambos são uma só carne. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são da mesma essência. Este termo único no hebraico, encontrado em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, indica que o monoteísmo judaico-cristão não contradiz a Trindade. Segundo subtópico, evidência no Antigo Testamento. Essa doutrina está implícita no Antigo Testamento, pois há declarações que indicam claramente a pluralidade na unidade de Deus. Podemos ver isto já no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, que afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta palavra, no princípio criou Deus, em hebraico, é Bereshit bara Elohim. A palavra
para Deus, no hebraico é Elohim, que significa um substantivo plural. Elohim é um substantivo plural. Veja o que diz o pastor Claudionor de Andrade em seu livro As Verdades Centrais da Fé Cristã. Se levarmos em conta que a palavra hebraica para Deus é um substantivo plural, concluiremos: a Santíssima Trindade encontra-se ativa na criação do universo. Por consequente, quando a Bíblia afirma que no princípio criou Deus os céus e a terra, afiança: no ato da criação estiveram presentes Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai criou o universo por intermédio do Filho, conforme está em João capítulo 1, versículo 3, enquanto o Espírito Santo transmitia a vida a tudo quanto era criado, conforme está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vimos no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, uma forte declaração que indica claramente a pluralidade na unidade de Deus. Mas no livro de Gênesis encontramos outras declarações. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe bem o verbo no plural, façamos. Mas ainda encontramos em Gênesis capítulo 3, versículo 22, uma outra palavra que mostra de forma implícita as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz: disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós. Veja bem, como um de nós. Então, nós temos aqui também a presença das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ver ainda de maneira implícita em Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7, quando do episódio da Torre de Babel, as três pessoas da Trindade. Veja o que está escrito: eu, Senhor, disse, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Então, observe aí os dois verbos no plural, desçamos e confundamos. Portanto, encontramos evidências, ainda que implícitas, no Antigo Testamento acerca do Deus triuno. Terceiro subtópico, revelada no Novo Testamento. Se no Antigo Testamento nós encontramos essa doutrina, a doutrina do Deus triuno, a doutrina da Trindade de forma implícita, através de declarações que indicam a pluralidade na unidade de Deus, no Novo Testamento essa doutrina é revelada de maneira explícita. Observe o que diz o comentarista: a Trindade bíblica, ou seja, a Trindade em si mesma, pregada pelos cristãos, consiste em um só Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme já dissemos. E a palavra Trindade não se encontra na Bíblia Sagrada. Quanto à sua origem, a palavra Trindade foi usada pela primeira vez em sua forma grega por Teófilo e em sua forma latina por Tertuliano, que, juntamente com Orígenes, muito trabalhou a fim de que esta doutrina não viesse trazer confusão às igrejas cristãs, quer do Oriente, quer do Ocidente. E isso nós podemos ver no livro As Verdades Centrais da Fé Cristã, escrito pelo pastor Claudionor de Andrade. Então, meus irmãos, observe que a Trindade, enquanto no Antigo Testamento nós a encontramos de maneira implícita, no Novo Testamento nós a encontramos de maneira explícita, de maneira revelada. A Trindade, então, ela está de maneira clara no Novo Testamento. E vamos ver agora, dentro desse terceiro subtópico, dois pontos importantes. Letra A Trindade em si mesma. No Novo Testamento, a base bíblica da Trindade é muito clara, salta às vistas daqueles que leem o Novo Testamento, a começar pela grande comissão. Observe o que está escrito em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Observe nesse texto a presença das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Mas ainda há outros textos que nos chamam a atenção, como podemos ver na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 e 6, na distribuição dos dons espirituais. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Portanto, podemos ver nesse texto de 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 6, claramente as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos ver ainda essas três pessoas de forma bem explícita na bênção apostólica, que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Vemos ainda no Novo Testamento de maneira explícita a Trindade sendo revelada na unidade da igreja em Efésios capítulo 4, no versículo 4 ao 6, também na obra da salvação, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 2, além das inúmeras passagens tripartidas que revelam a Trindade, conforme podemos observar em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vimos dentro do terceiro subtópico, na letra A Trindade em si mesma. E agora vamos ver na letra B a Trindade dos credos. Como que a Trindade é mencionada nos credos? A Trindade é a união de três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só divindade, iguais em poder, glória, majestade e eternidade, da mesma substância, embora distintas. Vamos ler aqui um pequeno trecho do credo de Atanásio, ou Atanasiano, que diz assim: a fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Vamos ler ainda na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, o que diz a nossa declaração de fé? O nosso cremos diz assim: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade e distintas em função, manifestação e aspecto. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, conforme está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. É o nosso cremos, e está registrado aqui na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Portanto, nós temos todos os subsídios necessários, nós temos toda a base bíblica para defendermos essa doutrina da Trindade, contra as heresias, as distorções doutrinárias que querem trazer embaraço quanto ao entendimento desta doutrina, a doutrina do Deus triuno. Segundo tópico, as heresias contra a doutrina da Trindade. São duas as principais heresias contra a Trindade: o unicismo e o unitarismo. Ambas são contrárias à Bíblia, condenadas pelas igrejas antigas e rejeitadas pelos principais ramos do cristianismo. Porém, hoje, nesta lição, nós vamos tratar apenas do unicismo. Primeiro subtópico, o unicismo. Esse movimento, desde sua origem no século III, é conhecido como monarquianismo, modalismo, patripacianismo e sabelianismo. E tem como os principais defensores alguns homens que são considerados como os principais defensores desse movimento, os principais heresiarcas que defendem o unicismo. Quem são esses homens? São Noeto, Práxias e Sabélio.
Na verdade, o unicismo, ele não nega a deidade, a divindade absoluta do Filho e nem a do Espírito Santo. Então, onde está o desvio doutrinário? Onde está a heresia, do grego hairesis, desvio doutrinário? A heresia está em que eles negam a doutrina da Trindade. Eles negam a Trindade, pois eles confundem as pessoas. O que eles ensinam? Ensinam ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo uma única pessoa e não três pessoas distintas em uma só divindade. Eles ensinam algo completamente diferenciado daquilo que está na palavra de Deus. Eles distorcem a verdade. Eles estão cometendo aqui um grave desvio doutrinário. Por isso que precisamos estar sempre enfatizando o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o monoteísmo, ou seja, a existência de um só e único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Já falamos essa definição algumas vezes nos tópicos anteriores, mas precisamos estar enfatizando, pois este desvio doutrinário é muito grave e deve ser refutado. Devemos sempre enfatizar esta verdade bíblica conforme está na palavra de Deus, o nosso único livro, o nosso único manual de fé, regra e prática. E, portanto, precisamos enfatizar esta verdade para não cairmos nesse engodo, nesse desvio doutrinário. Segundo subtópico, a verdade bíblica. Ninguém no mundo chega à conclusão unicista simplesmente pela leitura da Bíblia. Pelo contrário, salta à vista de qualquer leitor a distinção dessas três pessoas da Trindade, a começar pelo batismo de Jesus, onde vemos de forma bem clara a distinção destas três pessoas da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos ver isso? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 3, versículo 16. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aqui está bem claro as três pessoas da Trindade. Jesus, sendo batizado, saiu logo da água. Jesus, a segunda pessoa da Trindade. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, descendo como pomba e vindo sobre ele. E logo em seguida, a primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, vai então falar acerca do Filho, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então está bem claro dentro da palavra de Deus que essas três pessoas da Trindade são pessoas distintas e não uma só pessoa. Agora, algo interessante, diversas vezes Jesus deixou claro que ele é uma pessoa e o Pai outra, conforme está em João, capítulo 8, versículo 16. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Então, o Pai enviou o Filho. Então, observe que há uma distinção muito clara. Não tem como negar que a Trindade são três pessoas distintas. Por isso, precisamos refutar o unicismo. Na atualidade, existem alguns movimentos evangélicos pentecostais que são unicistas e ensinam a respeito de um Deus diferente. São movimentos que ensinam o que nós acabamos de dizer agora, esta aberração doutrinária, dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa só. São esses movimentos que ainda se encontram na igreja, nos meios pentecostais, nos movimentos evangélicos pentecostais. Não podemos aceitar isto. Não podemos aceitar ensinamentos
de outros deuses. Nós somos monoteístas e não politeístas. Cremos em um único Deus, o Deus de Israel, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que mandou codornizes, o único Deus que pode todas as coisas, que não divide a honra dele com ninguém. É nesse Deus que nós confiamos e é ele que nós professamos, o único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Conforme está escrito em Deuteronômio 6,4, que já lemos. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não existe outro. Não podemos aceitar o ensinamento a respeito de um Deus diferente. E como que esses unicistas fazem isso na atualidade? Por meio da música. Esses unicistas ensinam esse desvio doutrinário sobre Deus por meio da música. Isso não é mero jogo de palavras. É coisa séria. Coisa séria. Por quê? Porque esse erro doutrinário implica até mesmo na salvação. Veja o que Jesus disse. Jesus disse que a vida eterna implica esta distinção. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conforme está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 3. Então, para que o homem seja salvo, é preciso ele conhecer a Deus como um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como aquele a quem o único Deus verdadeiro enviou. Então observe só como que é perigoso esse erro doutrinário, onde eles ensinam que Jesus, que Deus, Jesus e o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são uma única pessoa. Ora, se Deus Pai e Deus Filho é uma única pessoa, como que se dá, então, essa situação da salvação? Por quê? Porque o Deus Pai enviou o Deus Filho para morrer em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar, ressuscita. Ele agora está à destra de Deus Pai. E nós, os servos do Senhor, precisamos, aqueles que querem ter a salvação, que querem ser salvos e morar eternamente com Deus, precisa aceitar o seu Filho Jesus Cristo como Senhor. Ou seja, para chegar a Deus é preciso passar pelo Filho, conforme está escrito na palavra do Senhor. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Como Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que passar por Jesus para chegar ao Pai. Se Jesus e o Pai é a única pessoa, é uma pessoa só, então está aí o perigo do unicismo. Precisamos enfatizar que Jesus Cristo é uma pessoa, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e o Pai é a primeira pessoa da Trindade. E mais uma vez eu vou repetir, a Trindade é o reconhecimento, é aquilo que nós cremos pela palavra de Deus, que há um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu vou repetir mais vezes isso nessa lição, porque precisa ficar bem enfatizado em nossas mentes para que possamos defender essa doutrina contra esse erro doutrinário que tem entrado nas igrejas pentecostais através da música. Essa passagem mostra, que nós acabamos de ver em João capítulo 17, versículo 3, que a salvação envolve duas pessoas distintas e que esse conhecimento não é cognoscível, ou seja, não pode ser conhecido por meios humanos, mas místico, espiritual, que implica comunhão, fé, obediência e adoração. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, em virtude da unidade de natureza. Olha o que nós falamos sobre a essência do Pai e do Filho, conforme Jesus disse, está em João capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um, conforme a natureza, a essência. E não que são uma única pessoa. Jesus disse que ninguém conhece o Filho sem o Pai e vice-versa, conforme está em Mateus capítulo 11, versículo 27. Segundo subtópico, uma reflexão
bíblica. O que dizer das pessoas convertidas por meio do ministério dessas músicas unicistas? O que dizer dessas pessoas que recebem Jesus como Senhor ouvindo essas músicas que defendem o unicismo, que muitas vezes são entoadas dentro das igrejas pentecostais e muitos a cantam sem saber o que estão cantando, sem saber o que significa a letra da música, que está indo contra a doutrina bíblica. Mas o que dizer dessas pessoas que recebem Jesus ouvindo essas músicas? O comentarista, pastor Ezequiel Soares, ele traz aqui uma observação muito importante. Ele diz: o poder é da palavra e não do tal movimento. A palavra de Deus é a semente. Mesmo sendo, preste bem atenção, mesmo sendo semeada por mãos enfermas e infeccionadas, a semente vai germinar. Jesus ensina isso. Jesus falou sobre isso no Sermão do Monte e está registrado em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Portanto, o poder está na palavra. Ainda que esteja sendo semeada por mãos enfermas, ela vai germinar. Por quê? Porque a palavra de Deus é semente e ela vai germinar. Agora, alguns podem dizer que se sentem bem ao ouvir tais músicas. Mas é bom lembrar, conforme diz aqui o comentarista, ninguém está autorizado a fundar doutrinas com base em experiências humanas, porque o coração é enganoso. As emoções caíram com a natureza humana no Éden, conforme está escrito aqui pelo comentarista. E podemos ver isso em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Portanto, as emoções humanas, as experiências humanas, as emoções emanadas do nosso sentimento humano não servem como um instrumento aferidor da doutrina. Doutrina, o único instrumento que pode aferir uma doutrina é a palavra de Deus. Se não estiver na palavra de Deus, meu irmão, foge de tal movimento. Sai de perto. Se não estiver aferido dentro da palavra de Deus, se não estiver de acordo com o que diz as doutrinas bíblicas, com o que diz a palavra do Senhor, foge. Não permaneça em movimento contrário à palavra de Deus, pois você está fazendo parte de um engodo. Você está fazendo parte de um movimento que é contrário ao que está inserido nas Sagradas Escrituras. Toda doutrina deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Se não for assim, se não estiver de acordo com o que está escrito na palavra de Deus, sai desse movimento, porque você está em um lugar que está sendo contra a palavra de Deus. Você está em um lugar que está defendendo um erro doutrinário. Terceiro subtópico, a posição oficial. Qual é a posição oficial das igrejas com respeito a esse movimento herético, ao movimento do unicismo? O unicismo é condenado na Bíblia, considerado heresia pelas igrejas desde sua origem e rejeitado pelos principais ramos do cristianismo e pela nossa declaração de fé. Conforme podemos ver na declaração de fé, no capítulo 3, na página 41, que diz assim: negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Portanto, na declaração de fé da Assembleia de Deus, está dizendo que nós somos contrários a esse movimento. Por quê? Porque nós somos norteados pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que as pessoas são distintas
e como temos a palavra de Deus como nosso principal livro de fé, regra e prática, nós rejeitamos essa heresia. Mas também há um manifesto contra o unicismo e é contra também o uso de músicas de grupos unicistas em nossas igrejas. Sim, há um manifesto que é para evitar que um Jesus falso seja adorado, diferente do revelado no Novo Testamento. Sim, e a maioria de nossa liderança tem se posicionado contra essa heresia. Então precisamos estar atentos para não fazermos parte, para não estarmos divulgando esse erro doutrinário através de músicas que sutilmente tentam tocar no emocionalismo do ser humano, mas dentro da sua essência, nas suas letras, elas estão deturpando a palavra de Deus, trazendo heresias que podem influenciar na salvação do homem. Conclusão. A introdução do credo de Atanásio resume a doutrina da Trindade. Todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé cristã, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. A fé cristã é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade, não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. O problema está, meus irmãos, em que os unitaristas separam a substância. E os unicistas confundem as pessoas. E assim creem num Deus distinto do que é apresentado pela Bíblia. Refutemos essas práticas heréticas por meio da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho em todas as notificações, dê o seu melhor like, compartilhe, nos ajude com a sua oração, assista ao vídeo anterior, aos hinos sugeridos e que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.